E aí pessoal, tudo tranquilo? Lucas aqui e hoje a gente vai trocar uma ideia sobre uma parada que é o terror da maioria dos devs, e são as datas, beleza? Bom, as datas são de longe um dos maiores problemas que a gente enfrenta e não teve uma pessoa que eu conversei até hoje que me disse o contrário, mas hoje a gente vai destrinchar o que é uma data e como a gente pode trabalhar com esses valores que parecem super abstratos, incluindo várias dicas aí de como que você pode trabalhar com elas no dia a dia também. Tudo isso depois da vinheta. E antes de a gente começar, eu quero falar para você que a formação TypeScript está a todo vapor. Se você não sabe o que é a formação TypeScript, ela é o curso mais completo de TypeScript do Brasil. Entra lá na formaçãots.com.br para dar uma olhada no conteúdo, porque já tem módulo funcionando e já estamos fazendo nossos projetos. A gente já é mais de 250 alunos e alunas do treinamento aprendendo TypeScript diariamente. Mas o treinamento ainda não está completo. Eu lancei o primeiro módulo no mês passado e ele tem mais de 30 aulas com exercícios, materiais complementares, textos e todo o apoio da nossa comunidade. O próximo módulo já está a caminho e está ficando sensacional. E como eu ainda estou lançando esses módulos, você vai conseguir um preço especial de lançamento com quase 80% de desconto no valor total do curso. Então entra lá, aproveita, que é formação TypeScript, formaçãots.com.br, para pegar o melhor preço agora, porque a cada módulo que eu for lançando, o preço vai aumentando, beleza? O treinamento é vitalício, você vai poder assistir quando e como você quiser. Então não perde a oportunidade, corre lá na formaçãots.com.br e eu tô te esperando pra gente aprender TypeScript, beleza? Então, bora falar de datas aqui. E antes da gente começar esse vídeo aqui, eu quero deixar um questionamento. Por que as datas são tão difíceis em programação? Não devia ser uma parada simples? Muita gente vai falar que é porque a gente está manipulando strings, o que é errado, eu já vou falar por quê, mas é o que acontece em alguns sistemas, né? Outras pessoas também vão falar que é uma questão de padrões, já que a gente não chegou em um acordo em qual formato usar. Alguns lugares usam dia, mês e ano, outros ano, mês, dia, outros usam mês, dia e ano, por exemplo. E a gente também vai ter o problema da padronização do calendário, né? O ano bissexto. Então o calendário em si não é muito bem organizado, porque a gente tem meses com 30 dias, outros com 31, e a gente tem fevereiro, que tem 28 por 4 anos e 29 durante um desses anos. E além disso, você sabia que tem uma parada também que chama segundo bissexto? Mas isso daqui é um assunto para um próximo vídeo sobre datas, onde a gente vai entrar mais detalhes sobre isso. A gente também tem o problema dos horários de verão e de inverno, que essencialmente mudam os fusos horários e ainda tem o próprio fuso horário para adicionar na nossa lista de problemas. Mas a realidade é que não é nada disso, né? E eu posso te responder essa pergunta com uma outra pergunta que eu quero te fazer, e eu quero que você preste bastante atenção nela. O que é uma data? Pausa esse vídeo aqui agora, pensa um pouco, deixa aqui nos comentários o que você acha que é uma data, porque eu tô super curioso para saber o que a galera vai responder, e aproveita que, quando você estiver por lá, aproveita para deixar aquele like e aquela inscrição aqui, já manda para mais gente responder essa pergunta também, beleza? Porque aí dá uma força pra galera. Bom, se você já pensou, então deixa eu te responder o que é uma data. Uma data é um ponto no tempo, ele é um instante. Essa é a principal razão pela qual as datas são difíceis. A data é um conceito tão comum quanto o tempo. A gente cresceu sabendo o que é uma data, sabendo usar uma data, ler horas, como olhar um calendário, como fazer contas com dias, meses, anos, semanas, etc. Por isso, quando a gente programa, isso deveria ser um conceito tão simples que ninguém sabe explicar direito o que é. E aí essa confusão acontece, por exemplo. Você lembra da primeira vez que você usou uma data, ou quando você aprendeu a usar uma data? Geralmente isso acontece tão cedo na nossa vida que a gente nem se preocupa muito, mas a realidade é que todas as datas, na verdade, são um número, os segundos. Pode parecer estranho, mas o segundo pra gente, como pessoas, é a menor unidade comum de todos os calendários. E outra coisa que a gente tem que lembrar é que existem vários calendários também. O nosso calendário, que a gente chama de calendário gregoriano, ele foi criado pelo Papa Gregório XIII em 1582, mas esse nem é o primeiro calendário que a gente usou. Antes disso já tinha um calendário juliano e antes ainda tinha um calendário romano, mas isso só no ocidente. Existem vários outros calendários também, como o calendário hebreu, que tem meses bissextos e conta os anos de forma diferente, ou o calendário chinês, que não tem semanas e pode ter meses repetidos. Tem outros calendários antigos que nem tem meses. O ponto que eu quero dizer aqui é que a única constante disso tudo é o número de segundos que tudo isso leva. Portanto, um calendário é basicamente um agrupamento de segundos. Quando a gente fala que um dia está falando de 24 horas, onde cada hora tem 60 minutos e tem 60 segundos. Então, um dia ele é 24 vezes 60 vezes 60, que são 86.400 segundos. Uma semana é 7 vezes isso, ou 604.800. Um mês tem 30 dias em média, que são 2.592.000 segundos. Então, o ano todo
tem 31 milhões e 104 mil segundos. Ou seja, em 31 milhões e 104 mil segundos a gente consegue representar todas as datas dentro de um calendário gregoriano. E quando a gente está procurando ou selecionando datas em um calendário, o que a gente está fazendo basicamente é pulando um número fixo de segundos no tempo. Tudo bem que não é bem isso, podem ter dias que não tem os mesmos segundos, semanas que também não tem a mesma quantidade de segundos, mas em média é isso daí. Isso parece bastante simples depois que você pensa, mas também parece extremamente ineficiente, né? Imagina ficar contando segundos. Pra gente sim, mas matematicamente isso é perfeito. E computacionalmente também, já que a gente pode basicamente implementar todos os calendários como sendo variações de como você agrupa esses segundos visualmente, dentro do calendário físico, né? Vamos voltar a falar de instantes para explicar exatamente o que é isso. Um instante ele precisa ser duas coisas. O primeiro de tudo é que ele precisa ser padronizado, ele não pode ficar mudando o jeito de contar de lugar para lugar ou de sistema para sistema. E ele precisa ser reproduzível, você tem que conseguir reproduzir qualquer data em qualquer calendário, em qualquer fuso horário usando a mesma lógica. Ou seja, ele tem que ser versátil o suficiente para poder ser utilizado em vários sistemas. Atualmente, a forma como a gente conta é através de segundos, como eu falei antes, mas a gente precisa de um ponto âncora, é um ponto de partida. Esse ponto é o que a gente chama de época. Então, para um instante ser útil, a gente precisa saber quando ele começa, a época mais famosa hoje é a Unix Epoch, que tem um início em 1º de janeiro de 1970, e essa época foi selecionada arbitrariamente. O porquê a gente vai ver no próximo vídeo, mas ela não é a única época. Existem mais de 20 épocas ou âncoras que a galera já usou no passado, ou usa ainda hoje, né? Ainda hoje a gente tem pelo menos 3 outras épocas que a gente tem em uso. Tipo as primeiras épocas do Excel, ou Lotus 123 lá atrás, que começam no dia 31 de dezembro de 1899, ou NS-Date, que é usado principalmente nos dispositivos da Apple, que começa no dia 1 de janeiro de 2001. Então sempre que você executa um date.now no seu código JavaScript, você está obtendo um número de milissegundos entre a data que você está e o dia 1º de janeiro de 1970, à meia-noite. E os milissegundos são porque inicialmente o pacote de datas do JavaScript foi feito com base no pacote Java Util Date, que usava milissegundos. Isso é o que a gente chama de timestamp. E é isso que importa na maioria dos casos, tá? Um timestamp, ele é um número. Geralmente é um número de 32 bits, então como se fossem 32 zeros ou uns, né? Isso leva a um problema, porque ele tem um limite. Quando todos esses números forem uns, isso vai acontecer no dia 19 de janeiro de 2038, às 3 da manhã, 14 minutos e 7 segundos. O próximo segundo vai somar e vai transformar essa data em 13 de dezembro de 1901. Isso é conhecido como o problema do ano 38, e é meio que o próximo bug do milênio que a gente tem. Como o timestamp representa toda a sua data de uma vez só, então aí vai a primeira dica de uso de datas em desenvolvimento. Prefira sempre timestamps numéricos para armazenar as datas. Primeiro, porque a maioria dos sistemas de banco de dados já tem algum tipo de dado feito para armazenar esses valores, e isso faz com que a indexação e a busca seja muito mais rápida do que armazenar em uma string. Porém, isso vai te trazer um outro problema, que é o problema da precisão. Como você viu, o timestamp pode ser em milissegundos ou em segundos. O ideal é você padronizar os timestamps em segundos, a não ser que o seu sistema se beneficie de uma precisão um pouco mais alta. E é aí que eu já aproveito para deixar o aviso de que essas dicas podem ou não dar certo para o seu sistema. É sempre importante pesquisar bastante sobre dados antes de fazer qualquer coisa que você está fazendo, porque pode variar bastante, como você viu. E a segunda dica aqui vai diretamente para o que eu sei que você estava pensando. Evite ao máximo fazer comparação direto no timestamp, ou somar, ou subtrair coisa. Isso porque nem todas as semanas tem 86.400 segundos, e nem todos os dias tem 24 horas, nem todas as horas tem 60 minutos, e assim por diante. A gente vai falar mais sobre essas bizarrices em outro vídeo, mas o ideal é deixar o próprio sistema do banco de dados fazer essas operações, porque eles já contaram isso. E essa é a terceira dica. Você não tem que tentar você mesmo criar sua própria lib. As bibliotecas existem porque lidar com datas é complicado, e não é porque existe uma complexidade intrínseca nisso, mas porque o tempo, além de ele ser relativo, ele é também subjetivo. Então, diferentes partes do mundo vão tratar datas de formas diferentes. Isso porque a gente nem chegou a falar de fusos horários ainda. E a real é que a regra, que também é a quarta dica, é armazena tudo isso em um fuso só, de preferência o UTC. A razão para isso acontecer é que todo timestamp é um deslocamento do UTC, que é o tempo universal coordenado. É o horário do fuso horário de Londres, onde não existe deslocamento nenhum, é o zero. Por exemplo, eu tô aqui na Suécia, o nosso deslocamento do UTC é mais 1 hora do fuso horário de Londres. No Brasil, o deslocamento é UTC menos 3 horas, então o Brasil tá 3 horas a menos do que o fuso horário de Londres, em Brasília, claro, né? É muito mais fácil trabalhar com as horas e sincronizar tudo o que você tá fazendo se você salvar todos os timestamps em um único fuso só no seu banco. O que me leva para a quinta dica. Trabalhar com fusos horários é um problema de apresentação, não de processamento, é um problema de front, não de back-end. A gente sempre vai salvar os dados em número em Unix Time, que é sempre em UTC, e aí quando a gente precisar mostrar esse número em forma de data, a gente vai fazer isso no cliente, não no servidor.
A principal razão para isso, na verdade, são duas premissas que todo dev sempre vai ter, e a primeira é de que o horário do servidor é o mesmo horário do cliente, o que nunca é verdade. Quase nunca vai ser verdade isso daí. Seu back-end pode estar em um horário completamente diferente do seu front-end. E a outra é que o sistema é feito para atender um local específico. Por exemplo, meu sistema só atende usuários no Brasil, a gente não precisa tratar fuso horário. Bom, a má notícia é que o Brasil sozinho tem 4 fusos horários. Então, se seu usuário está, por exemplo, em São Paulo e decide viajar para o Mato Grosso, você automaticamente vai ter um problema de fuso horário dentro do Brasil. Além disso, nem sempre a pessoa que está usando o seu sistema está no fuso horário que o seu sistema está. Você pode estar de férias em Paris, por exemplo, usando um sistema de banco com servidor no Brasil. Por isso que a exibição dos horários é sempre feita com base no horário do sistema do cliente e não no sistema do servidor. E aí deixa para eu falar da exibição em si. Muitas vezes a gente vai querer guardar as datas legíveis para caso a gente precise fazer algum log, alguma coisa no banco, né? O erro acontece quando a gente descarta os timestamps para poder guardar as datas no formato ISO 8601, que é aquele formato YYYY, MM, DD, THH, MM, SS, aí milissegundos e um Z no final, ou então um deslocamento no final. Esse é o formato padrão que a gente usa no mundo inteiro, basicamente. E aí é a próxima dica. Dados não são informação. Essa é a principal diferença entre um timestamp e uma data. Um timestamp é um dado. Ele é usado para armazenar um valor cru, um número, sem representação. Ele sozinho não significa absolutamente nada. A data, por outro lado, é uma informação. Ela te diz em que ponto no calendário atual algo aconteceu. Então, se você quer exibir algo, use a informação, mas não é para descartar o dado. Você armazena as duas coisas no banco de dados, ou então faz a conversão em tempo de real, no tempo do log, mas isso é muito mais devagar, muito mais lento. A última dica que eu vou deixar aqui é: o relógio do sistema não é confiável. O sistema operacional vai em algum momento atualizar o seu relógio para um tempo mais próximo do tempo correto. Por isso, nem todo segundo no computador tem 1000 milissegundos, nem todo minuto vai ter 60 segundos, e o mais importante de todos, nem sempre o próximo segundo é o mesmo dia, ou mês, ou ano. Muita gente usa o date do JavaScript para poder contar o tempo de execução de alguma coisa. Como eu acabei de falar, o relógio do sistema ele não é confiável. Tá? Ele pode, por exemplo, deixar o relógio mais rápido ou mais devagar para poder compensar horários que estão um pouco diferentes do seu fuso horário, do seu relógio atual no sistema. Tá? Por isso que o relógio não pode ser confiado. Mas isso a gente vai falar em um outro vídeo mais para frente. Então, como eu acabei de falar, o relógio do sistema ele não é confiável. Use sempre os relógios monotônicos, que eu inclusive deixei um artigo aqui na descrição, porque eles não são sujeitos a mudanças do sistema. Essas mudanças que a gente chama skew, slew, são coisas bem diferentes, beleza? E é isso aí por hoje. Foi um vídeo longo, bem cheio de coisas, bem completo, mas a gente chegou no final. Esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que eu vou fazer sobre datas e horas. Aqui a gente está falando só sobre datas mesmo, mas nos próximos vídeos a gente vai falar sobre como o computador conta uma hora, como que funciona as datas no computador, e aí mais pra frente como que a gente começa a trabalhar com isso em sistemas reais mesmo, legal? Então fica por aí, que essa série vai ser super interessante, e eu vou ficando por aqui e vejo você no próximo vídeo. Não esquece de deixar o seu like, curtir, compartilhar, e também comentar aqui embaixo como você trabalha com datas e como você trabalha com horas. E tem muito mais artigos sobre isso lá no meu blog, também nas minhas outras redes sociais. Fechou? Então, falou!